presidente dos Estados Unidos mandou uma carta enorme para Lula, quase que uma declaração de amor e ódio. Vai taxar os produtos brasileiros em 50% a partir do dia 1º de agosto. Agosto é mês de cachorro louco, a gente tem que tomar cuidado. A taxação tinha sido anunciada por Donald Trump e foi oficializada por meio de uma carta endereçada ao presidente Lula, publicada na quarta-feira, hoje, inclusive nas redes sociais de Donald Trump. No documento, ele cita o ex-presidente Jair Bolsonaro, pede interrupção imediata do que ele chama caça às bruxas. Fala que o Brasil faz ataques insidiosos contra as eleições livres e a violação fundamental da liberdade de expressão dos americanos. Isso em referência àquelas decisões do STF, particularmente do ministro Alexandre de Moraes, contra plataformas como a Rumble e a Truth Social, que é inclusive a rede social do presidente Donald Trump. No documento assinado por Trump, ele estabelece uma tarifa de 50% sobre todas e quaisquer exportações brasileiras enviada para os Estados Unidos, separada de todas as taxações setoriais existentes. O presidente norte-americano afirmou que caso o Brasil decida aumentar as suas tarifas, o valor será acrescido aos 50%, cobrados aos produtos exportados. Finaliza sua carta afirmando que há uma margem para uma negociação entre os governos. Isaac, vamos lá. Todo mundo pego de surpresa, só que não, porque todos nós sabíamos que o acirramento entre as discussões Brasil e Estados Unidos já vinha sendo desenhado há algum tempo, um pouco sobre o foco do que aconteceu no Rio de Janeiro, na reunião dos BRICS, um pouco sobre a relação do Brasil com a China, que incomoda os Estados Unidos, e muito por conta desta política tarifária imposta por Donald Trump. Impactos diretos dessa tarifa na nossa vida, na vida dos brasileiros e particularmente dos mineiros. Bom, vamos lá. Eu acho que a gente pode ter alguns impactos aqui que são setoriais, e esses setoriais podem ser importantes e significativos, mas aqueles macroeconômicos, e aí nós estamos falando de inflação, juros, PIB, esses são limitados. E isso se explica pelo tamanho, pela proporção que tem Estados Unidos com o Brasil na sua pauta exportadora. O Brasil é deficitário no comércio bilateral com os Estados Unidos já desde 2009, salvo engano, o que significa que nós mais importamos do que vendemos produtos para eles. Consequentemente, o argumento econômico para essa tarifa não se justifica, evidentemente, à luz do que se observa nos outros países. É porque ele fala, inclusive, em desequilíbrio da balança comercial, mas é um desequilíbrio favorável aos americanos, né? Exatamente. E claramente nós temos aí uma utilização da tarifa por um motivo que é mais político do que efetivamente econômico, assim como aconteceu na China. E nesse sentido é até coerente, porque nós temos a maior tarifa fora a China. Nós estamos agora com 50%. A outra tarifa que ele adotou, que também foi bastante elevada, foi contra o Vietnã, que foi 46% e, portanto, menor do que essa adotada contra o Brasil. Então vamos lá, tem esse fator que é político. Nós devemos esperar impactos setoriais que são significativos. E aí em que setores nós devemos esperar? Naqueles que nós mais exportamos para os Estados Unidos. Quais são esses setores? Café, derivados de aço, derivados grãos, em alguma medida, né? Nós também exportamos bastante para ele, exportamos bastante petróleo, no caso do Brasil, e exportamos também um pouquinho de derivados de alumínio, derivados ferro-ligas, ferro-gusas, siderurgia e peças e autopeças automotivas de um modo geral. E aí vamos separar os efeitos. O que tem de efeito para Minas Gerais? Naturalmente, nós observamos aqui ao longo da minha fala que todas essas indústrias são indústrias motriz no estado de Minas Gerais. Nós temos uma indústria cafeeira que é muito forte, 1 em cada 4 xícaras de café tomadas no mundo saem de solo mineiro, então naturalmente isso impacta bastante Minas Gerais. Nós temos uma indústria de transformação, especialmente o setor automotivo, que tem o dobro da participação no PIB de Minas Gerais do que tem no do Brasil, então isso também impacta bastante a gente. E a indústria siderúrgica também impacta Minas Gerais. Então nós temos efeitos que são setoriais importantes e que, se a gente fosse mapear em termos macroeconômicos, afetariam mais Minas Gerais proporcionalmente do que o Brasil. Qual o tamanho desse impacto? Ainda é cedo para a gente medir esse impacto, porque nós não sabemos como serão os desdobramentos dessas negociações efetivamente. Mas nós temos alguma estimativa de que isso possa reduzir o volume de exportações. Minas Gerais exporta para os Estados Unidos algo em torno de 4 bilhões de dólares ao ano, que é em torno de 12% do que o Brasil exporta para os Estados Unidos de um modo geral. Tá? Então nós temos algumas estimativas que essa tarifa de 50% pode afetar as exportações de Minas Gerais em torno
de mais ou menos 12%, que seria uma elasticidade aí. Então nós exportaríamos 12% a menos dos 4 bilhões que nós exportamos para os Estados Unidos. O efeito em termos de PIB é muito pequeno, efetivamente. Nós estimamos um efeito de PIB no momento que é algo em torno de 0,1 pontos percentuais do PIB. Então se nós crescemos 3,1, cresceríamos agora 3 por conta dessa tarifa. Mas, evidentemente, nós estamos num momento que ainda é incipiente, nós precisamos observar o desdobramento das negociações e ver efetivamente que impactos nós teremos. Preocupação com a reação do Brasil em relação às tarifas aplicadas por Trump. Tem uma reunião acontecendo agora entre o presidente Lula, o ministro Fernando Haddad e o vice-presidente ministro Geraldo Alckmin. O ministro Geraldo Alckmin e vice-presidente se manifestou mais cedo, foi até bastante ponderado, dizendo que a amizade Brasil e Estados Unidos é muito longa, muito antiga, e que isso será ponderado numa conversa entre os dois países. Mas colocar o Claré nesse papo. Achei que não iam me chamar. Isaac tomou a palavra aí, começou, já meteu uma terceira, uma quarta. Mas eu quero aproveitar e mandar um abraço para uma figura que acaba de me mandar um WhatsApp dizendo que está nos acompanhando. Gabriel Viegas Neto, presidente do Banco de Desenvolvimento de Minas. Você sabe, gosta muito de você. Tá aqui, mandou o WhatsApp, estou aqui acompanhando ao vivo. O Gabriel, inclusive, toda vez que vem aqui nos visitar na 98 News e na Rede 98, ele diz que o BDMG contribui de maneira direta para a nossa programação, emprestando o Isaac de manhã na 98 News no Start e o Claré à noite. Então, Gabriel, muito obrigado pela sessão desses dois titulares aí do BDMG. Mas vamos lá. Claré, taco, Trump always chickens out. Isso pode acontecer? É para assustar? É aquela velha história que no interior fala: coloca o bode na sala, porque a hora que der cheiro nós vamos ter que resolver o cheiro do bode? Ô Paulo, eu fiquei muito preocupado com essa atitude hoje do Trump, porque eu acho que a gente não via um sacode no Brasil assim desde quando a gente foi obrigado a entrar na Segunda Guerra Mundial. Eu não me recordo de um país ter dado um sacode nesse nível no Brasil. E aí vem esse sacode, né? Quer dizer, 50% em tudo, todos os produtos brasileiros. Por quê? Na carta ele fala claramente, porque a gente estaria, né? Esse país estaria atacando liberdade de expressão, estaria atacando livres eleições, né? Quer dizer, esse país, ele fala depois sobre questão de tarifa e tal, reciprocidade, mas ele inicia muito sobre a questão da democracia, de não estarmos sendo um país democrático, de estarmos atacando a livre manifestação. Ô Paulo, eu vou te falar a minha preocupação. Sabe qual que é a minha preocupação maior? Nosso presidente é o Lula. Essa é a minha preocupação. O que ele vai fazer? Será que ele vai cortar de vez o vínculo com os Estados Unidos? Será que nós vamos virar uma Venezuela de vez? Porque assim, a gente já tem problemas aqui com o judiciário, como existe na Venezuela. Então agora nós não vamos ter relação também com os Estados Unidos? Aquilo que disseram em 2022 está se tornando realidade? Estou te falando isso pelo seguinte: vem a bomba, 50% acima de tudo brasileiro. Já estamos aqui indignados. O que o Lula vai fazer? Só falta esse cidadão totalmente despreparado para ser presidente, mandar um 100% contra os Estados Unidos ou acabar com as nossas relações Brasil e Estados Unidos. E aí? Acabou, vamos virar Venezuela de vez. Mas você não acha que tem uma mistura perversa entre política e economia, claro? É porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vamos tentar separar os meninos dos homens, as crianças dos adultos. Quando você coloca, por exemplo, o preâmbulo da carta é um preâmbulo absolutamente político, ele é um teor absolutamente político, e depois ele desanda para uma conversa econômica. Não é misturar muita coisa no mesmo balaio? Não parece, por exemplo, uma questão intimidatória ou uma questão de reflexo para responder a convertidos, no sentido da figura de Trump para o Brasil, da figura de Trump e da sua relação com o Bolsonaro, misturando então uma questão política com uma questão econômica? Isso não sei, eu não conheço o Trump a ponto de poder perguntar para ele. Talvez seja, a intenção dele seja realmente dar uma resposta para os seus eleitores ou para os seus admiradores do Brasil. Mas o meu problema não é esse, o meu problema é como o Brasil vai reagir. E como o Lula é o nosso presidente, aí que mora a minha maior preocupação. Como ele vai reagir? Será que essa é uma resposta a essa diplomacia tosca que o Lula pratica aí no mundo? Se aliando a governos autoritários, se afastando da democracia. A gente tem que lembrar que o Trump é o presidente, é o homem mais poderoso do mundo livre, Isaac. Do mundo livre, é o Trump.
Será que você tem que fazer isso que o Lula fez? O que ele vai fazer? Qual é a resposta, Paulo? Eu te pergunto, qual que é a resposta que ele vai dar? Você não tem medo dele dar uma resposta do tipo, então vamos cortar relações? Vindo de Lula, eu tenho medo desde a hora que ele acorda, mas a questão é diferente. O que eu fico observando é que, nesse momento, por exemplo, claro, a gente falou, tem um ingrediente político aí, um ingrediente político claro. E aí eu pergunto para o Isaac, só para terminar aqui, nesse momento eu tenho muito receio de que essa observação americana seja muito da forma como a política errática de diplomacia norte-americana tem sido feita, com a diplomacia brasileira, aliás, tem sido feita, com uma aproximação muito grande com autocracias, com teocracias, com tiranias. E isso, é claro, incomoda bastante o mundo livre, que é, como bem lembrou o Claré, capitaneado pelo Donald Trump como presidente da nação que tem a maior expressão no mundo livre. Essa mistura política e economia, ela é perversa, ela dificulta o entendimento da economia, Isaac? Dificulta bastante. E eu acho que a grande preocupação, Claré pontuou precisamente aí, eu acho que a grande preocupação que a gente tem que ter no cenário econômico é quanto à nossa reação. O que nós vamos fazer? Não adianta aqui, para usar uma expressão popular, trucar o Donald Trump e querer devolver outros 50%, outros 100% de tarifa. Porque aí esses efeitos que nós trouxemos aqui, que podem ser limitados no aspecto macroeconômico, mas que setorialmente serão muito relevantes, podem ter um caráter que pode ser trágico para a nossa economia. Retirar 20% das nossas exportações para os Estados Unidos, cortar relações bilaterais, não permitir que setores tenham livre comércio com os Estados Unidos ou que eles continuem comercializando, pode sim matar alguns setores da economia brasileira. É verdade que grande parte dos nossos setores e dos nossos produtos exportados tem o que a gente chama aqui de uma demanda inelástica, que significa que ela não muda tanto, ela muda menos do que mudam os preços. Isso significa que uma tarifa maior sobre café, por exemplo, não reduz na mesma proporção a demanda por café. Vai tornar o café mais caro para os Estados Unidos. Um outro produto que nós exportamos muito e que é bastante significativo na produção doméstica é carne bovina, por exemplo. Somos um grande exportador de proteína animal para os Estados Unidos. O rompimento das relações bilaterais com os Estados Unidos causariam uma perda de mercado significativa e nós não encontraríamos substituto à altura para desovar esse tipo de produtos, para que a gente conseguisse vendê-los na mesma proporção. Significaria aperto de margens, redução do nível de preços e, em algumas medidas, poderíamos ter até falência de alguns setores e algumas grandes empresas brasileiras. Então, a resposta é muito preocupante. No momento, tem uma mistura muito grande, como você disse, entre política e economia. A gente não sabe até que ponto a medida é política e até que ponto ela é econômica. A mim me parece, olhando para o dado técnico, que ela é muito mais uma medida política do que uma medida econômica, mas a resposta econômica é preocupante também nesse aspecto. Ô Paulo, você sabe que essa fala do Isaac, ela é interessante porque ela vai encontrar um comentário aqui do Diego Rodrigues no chat, que é o seguinte, Isaac, ele pergunta que essa medida do Trump pode de alguma maneira incentivar a baixa de preço e consumo interno e melhorar a nossa vida? Você começou falando exatamente disso. Pode até que ser aqui num primeiro momento, mas no segundo é péssimo, né? Porque vai levar à falência algumas empresas, vai subir muito o preço. A gente poderia fazer uma analogia com o que nós vimos agora no caso da gripe aviária. Nós observamos, por exemplo, que nós reduzimos o volume de exportação, com isso sobrou frango e ovos no mercado doméstico e nós observamos uma redução marginal de preço no mercado doméstico agora, tanto de carne de aves quanto de ovos. Acontece que nós recuperamos a nossa capacidade de exportar por conta da superação da gripe aviária. Agora, se isso for permanente, como pode acontecer no caso de proteína, de outros segmentos da indústria brasileira, em caso de rompimento das barreiras comerciais, dos laços comerciais, isso é totalmente deletério, porque as empresas não suportam isso por muito tempo. Ou seja, isso não vai baixar preço de café nem de carne, não. De jeito nenhum. E mesmo que pode baixe, acontecer no primeiro momento, mas num período muito curto de tempo. Depois sobe. Depois sobe, porque o que vai acontecer? A empresa vai quebrar, não vai produzir, não vai ter oferta e o preço sobe. E se você abaixa muito o preço de venda vai ser menor do que o preço de custo. Ele para de fabricar, dali acabou, ele para de produzir. Essa é uma questão lógica. Agora, você falou, por exemplo, das dependências do Brasil com essa relação comercial com os Estados Unidos. Uma questão que a gente tem, por exemplo, para Minas Gerais, o café, que você já falou, né? O nosso café, se fôssemos um país, seríamos o maior país exportador de café do mundo. Sim. Então tem essa importância. E com relação ao aço, no caso do café é uma questão de consumo direto.
No caso do aço, ele é vendido semi-beneficiado, né, semi-manufaturado, para a indústria americana. Isso não pode penalizar a indústria americana com a dependência que ela tem? Em Minas Gerais, uma dependência de 60% e das compras do Brasil em 90%. Isso não pode prejudicar muito? Pode, com certeza. Isso deve impactar, permanecendo essas tarifas, a inflação nos Estados Unidos e a cadeia de suprimentos dele como um todo. O que acontece é que nós devemos observar uma substituição dos produtos que atualmente são importados do Brasil por uma substituição por outro destino, de repente do Canadá, de repente da China, já que eles já têm o desenho de um acordo comercial bem definido. E aí sim, os Estados Unidos poderia perder, mas menos relativamente do que o Brasil perderia por conta de não ter mais esse parceiro comercial exportando. Eu acho efetivamente aqui que a resposta do Brasil é muito significativa, que isso vai impactar a economia americana, tende a impactar a economia americana, mas sem dúvida nenhuma nós sofremos muito mais do que os Estados Unidos com esses efeitos. E a indústria siderúrgica em Minas Gerais está no bojo do nosso desenvolvimento industrial, está no bojo do nosso desenvolvimento econômico e faz parte do nosso processo de industrialização. Significa que nós temos uma cadeia toda que depende da indústria siderúrgica aqui no estado de Minas Gerais. Basta pensar que nós fazemos desde a extração do minério de ferro até a produção do veículo lá no final. Então nós temos toda uma cadeia endogeneizada aqui que deve e pode ser impactada por essa tarifa.